Dentro desse tópico, eu conversei com vocês sobre a destinação dessas contribuições sociais e disse que elas compõem o orçamento da Seguridade Social. Dentro dessa Seguridade Social é que ficam englobadas as ações do Estado para promover saúde, assistência social e previdência social, o nosso famoso INSS. A gente também já teve a oportunidade de conversar que esse orçamento, que essas contribuições, elas provêm de várias fontes. Muitas pessoas pagam sobre muitos fatos diferentes. E hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre as contribuições sociais patronais, ou melhor, dentro das patronais, sobre as contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento. A primeira coisa que eu preciso que você saiba é que existe uma diferença entre a contribuição para o INSS, que a empresa paga do bolso dela quando contrata o empregado, e a contribuição para o INSS que o próprio empregado paga quando é contratado para trabalhar como empregado numa empresa. Essa contribuição que o próprio empregado paga sai do bolso dele, é ele que fornece o dinheiro, mas quem faz a destinação, quem faz o pagamento, quem preenche a guia e paga essa guia é a empresa. A empresa funciona como se fosse um office boy, a empresa funciona como um intermediador. O dinheiro sai do empregado, a contribuição é devida pelo empregado. Mas para facilitar, quem faz o pagamento é a empresa. É por isso que se você for empregado com carteira assinada e receber olerite, você vê lá no seu olerite todo mês que existe um desconto de INSS, um valor que a empresa tira do seu salário e usa para pagar a sua contribuição para o INSS como empregado. Muita gente acha que esse é o INSS que a empresa paga. Mas não, como eu disse, é só por uma questão de facilidade que a lei determina, que a lei substitui a figura do empregado como aquele que tem obrigação de ir pagar a guia pela figura do empregador. Eu trabalho, por exemplo, em algumas faculdades. Imagina quantos empregados tem nessas faculdades? Muitos empregados. São professores, são secretárias, são ajudantes, são coordenadores, enfim, uma série de pessoas trabalhando lá dentro. Para o governo, é muito mais fácil fiscalizar uma faculdade e verificar se todos esses empregados pagaram as suas contribuições do que se o governo tivesse que fiscalizar cada empregado um a um. Por essa razão, então, a empresa recebeu pela lei a obrigação de fazer a guia no lugar do empregado e pagar no lugar do empregado, mas a contribuição, o dinheiro sai do bolso do empregado. A contribuição é contribuição do empregado, é contribuição do segurado. Diferente da contribuição que é devida pela empresa. A empresa também faz a guia, a empresa também vai no banco pagar. Só que agora o dinheiro sai do bolso dela. Ela está pagando a contribuição dela. Em outras palavras, quando uma empresa contrata um empregado, existe a incidência de duas contribuições. Uma que o empregado paga porque foi contratado e uma que a empresa paga porque contratou o empregado. Cada uma delas sai de um bolso diferente, mas ambas são pagas no sentido da formalidade do pagamento pela empresa, pelo empregador. A primeira contribuição que a gente vai ver hoje, então, é a contribuição patronal. É essa que o empregador paga do bolso dele, que é ele que deve e não o empregado. Essa contribuição, ela é devida sempre que qualquer empresa ou equiparado à empresa, um condomínio, por exemplo, um condomínio edilício que tem
é uma pessoa jurídica, tem CNPJ, não é uma empresa, mas nesse ponto se equipara a uma empresa. Quando contrata, então, um porteiro, é como se fosse uma empresa contratando um empregado em outra, para qualquer atividade, ok? Então, sempre que uma empresa ou alguém que se equipara a uma empresa, ou qualquer tipo de empregador, até mesmo as pessoas físicas, eu, por exemplo, como advogada profissional liberal, se contrato alguém para trabalhar como meu empregado no meu escritório, devemos pagar contribuição sempre que houver a contratação de um empregado. O fato gerador dessa contribuição é pagar, creditar ou dever salário para um empregado. Pagar salário significa efetivamente entregar o dinheiro de um salário. Pagar salário significa colocar o empregado no dia do pagamento sentado na frente do empregador e entregar para ele a quantidade de dinheiro que representa a remuneração dele. Se a pessoa tiver que receber 5 mil reais, é eu pegar 5 mil reais em dinheiro e entregar para ele, e ele me passa um recibo de que recebeu, né? Enfim, mas ele me passa um recibo daquele valor. Isso é então pagar salário. A mesma coisa acontece no caso do crédito do salário. A gente usa a expressão creditar salário sempre que a gente estiver diante de situações em que o empregador deposita o salário para o empregado. Geralmente isso acontece em empresas que fazem o pagamento mediante depósito bancário, solicitando que os seus empregados abram conta salário para esse fim. A empresa geralmente faz um convênio com um banco, possibilita nesse banco que os seus empregados abram contas gratuitas. Essas contas não têm nenhuma cobrança de tarifa, são absolutamente isentas de tarifas e elas servem só para que a empresa possa efetuar o pagamento desse empregado. Então, ao invés da empresa entregar 5 mil reais em dinheiro para todos os empregados, ela deposita esse valor para os seus empregados. Nesse caso, então, a gente está diante de uma situação de crédito de salário. Ou, se não pagar, não creditar, mas dever salário para algum empregado, a empresa também tem obrigação de pagar essa contribuição. Então, guarda, o fato gerador dessa contribuição, melhor dizendo, o que precisa acontecer no mundo para que haja a obrigação de pagar contribuição previdenciária patronal é pagar salário para empregado, creditar salário ou dever salário para ele. A base de cálculo dessa contribuição, ou seja, o valor sobre o qual eu vou calcular a contribuição, não é o valor da contribuição, é o valor sobre o qual eu vou calcular essa contribuição, é o total de salários que foram pagos, creditados ou então que estão devidos. Veja, se uma empresa tem 10 empregados, cada um recebe 5 mil reais de salário, o valor da contribuição dessa empresa vai ser calculado sobre o total dos salários, 5 mil para 10 empregados, 50 mil reais. Esta é a base de cálculo da contribuição. É o valor sobre o qual a contribuição vai ser cobrada. Quantos por cento desse valor inteiro, no nosso exemplo, 50 mil reais, de quantos por cento é a contribuição previdenciária patronal? A alíquota dessa contribuição é 20%, na alíquota básica, como a gente chama. Então, no exemplo que eu dei, de uma empresa que tem só 10 empregados, que recebem 5 mil reais cada um, ou seja, o custo dos empregados, dos salários, é de 50 mil reais, a empresa vai pagar 20% disso para o INSS como contribuição da sua parte, sua contribuição. Ou seja, naquele mês, a empresa vai pagar só a título desta contribuição 20% de 50 mil reais, que é 10 mil reais. Percebe, então, que a alíquota
e a base de cálculo vão influenciar muito no valor da cobrança. Por quê? A gente tem uma alíquota muito alta e uma base de cálculo que, a depender do tamanho da empresa, pode também ser gigante. O exemplo que eu dei é de uma pequena empresa. Poucas empresas têm a folha de pagamento só com 10 empregados trabalhando. Empresas médias têm folhas de pagamento muito altas. Os salários sofrem acréscimos, a pessoa recebe hora extra, a pessoa recebe adicionais, recebe função de gerência, as pessoas têm periculosidade, insalubridade, enfim, uma série de componentes dos salários que engordam os salários dos empregados. Por vezes, essa contribuição patronal é de 20% sobre um valor muito alto. Não é raro, quando a gente vai fazer análise de uma empresa, que a gente pegue folhas de pagamento que gravitam na casa do R$500.000. Folhas de pagamento que ficam entre 400 e 500 mil reais por mês. 20% sobre esse valor é uma contribuição muito elevada. Não é à toa que essa é uma das contribuições mais visadas pelos gestores, porque qualquer economia aí nessa base de cálculo vai fazer com que o custo da folha para a empresa seja diminuído e com isso sobra mais dinheiro para a empresa, aumenta mais o lucro da empresa. Às vezes resolve uma questão financeira importante para a empresa. Então, a gente tem que tratar com muito carinho essa questão da contribuição patronal previdenciária, porque o impacto que ela gera nas finanças da empresa é um impacto muito grande. Lembra disso? Eu pego todos os salários de todos os empregados, somo todos os salários, aliás, todas as remunerações, né? Os salários e os seus adicionais, somo todas as remunerações de todos os empregados e calculo 20% desse valor. Aí está o resultado de uma das contribuições que a empresa paga. Quando a empresa faz isso, aliás, lembrando, pega todos os salários pagos e também os salários que eventualmente não foram pagos. Não dá para a empresa falar assim, para resolver o problema, então eu vou ficar devendo salário para meia dúzia e não coloco eles na lista. Não, tem que fechar o salário desses, tem que contribuir, e aí se não pagou para o empregado, você tem um problema exclusivamente trabalhista. O empregado vai, obviamente, cobrar isso e você, como empresário, vai ter que pagar. Agora, se não pagou para o empresário e também não pagou a contribuição, além de ter um problema trabalhista, também tem um problema fiscal importante e cujo resultado possivelmente vai ser muito pior do que aquele que se imaginava. A economia nesse sentido não vale a pena. O que a gente precisa fazer é enxugar a base de cálculo, é tentar otimizar a mão de obra e rever alguns pagamentos feitos para os empregados para tentar diminuir a base de cálculo e com isso reduzir o valor da contribuição. Pois bem, a gente tem algumas verbas, alguns pagamentos, alguns tipos de pagamentos feitos aos empregados que não integram essa lista. Porque nem tudo que o empregado recebe é remuneração, nem tudo que o empregado recebe é salário. Algumas verbas pagas para os empregados podem ter natureza indenizatória e não remuneratória. Então, sempre que o patrão estiver indenizando o empregado, estiver reembolsando um valor para o empregado, por exemplo, esse valor, embora seja pago para o empregado, não entra na conta para fins de pagamento de contribuição previdenciária. Agora, se o empregador estiver verdadeiramente contraprestacionando esse empregado, estiver verdadeiramente remunerando o serviço desse empregado, aí sim, aí você vai ter um valor que obrigatoriamente vai compor a base de cálculo dessa contribuição.
Na dúvida, quando a gente não sabe bem se um valor entra ou não na conta, a gente faz a seguinte pergunta: o empregado recebeu isso pelo trabalho que ele prestou? Se a resposta for sim, for pelo trabalho que ele prestou, você provavelmente está diante de uma verba remuneratória. Entra na base de cálculo dessa contribuição. Agora, se você fizer a pergunta: esse empregado recebeu esse valor para trabalhar? Se for sim, aí você provavelmente está diante de uma verba indenizatória. Pensa na seguinte situação: um empregado recebe por mês R$300, que é para ele colocar de gasolina no carro da empresa que ele dirige para ele poder fazer visita a clientes. Esses R$300 são o salário? Eu coloco esses R$300 na base de cálculo da contribuição? Eu pago INSS sobre esses R$300? Faz a pergunta. Esse empregado recebeu isso porque ele trabalhou, pelo trabalho dele, ou ele recebeu isso para trabalhar? No exemplo que eu dei, ele recebeu os R$300 para trabalhar. Então, essa verba é uma verba indenizatória. Está fora, não entra na base de cálculo da contribuição previdenciária. Bom, sabendo essa distinção, metade do caminho está andado. E agora eu vou aproveitar para conversar com vocês sobre uma verba que até pouco tempo atrás fazia parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias e agora já não faz mais. Eu vou conversar sobre o salário maternidade. Olha só, eu sou empregada na faculdade, professora. Tem turma que começou comigo cedo na faculdade, nos primeiros anos, e até chegar no final da faculdade me viu grávida 2 vezes. Veja só, eu engravidei e tive filho. Saí e fiquei afastada por 1 semestre em licença maternidade. Durante esse tempo que eu tive afastada, os 4 meses que eu tive de licença maternidade, eu recebi pagamento. Eu recebi o meu salário maternidade. Como eu sou empregada da faculdade, quem paga isso para mim é a própria faculdade. As faculdades na qual eu dou aula continuam me pagando e depositando o valor do meu salário maternidade como se fosse o meu salário normal. Deposita na minha conta salário, eu tenho os meus olerites desse período. É como se eu estivesse trabalhando, não tem nenhuma alteração. Eu continuo recebendo o mesmo salário, nenhuma alteração. Só que a empresa, nesse caso aqui, só está facilitando o serviço do INSS e me pagando um benefício que é o INSS que me deve, mas que para ficar mais fácil, ao invés de eu ter que dar entrada no INSS, ao invés de eu ter que levar a certidão de nascimento do meu filho lá depois, de ter que levar atestado médico, enfim, controlar isso tudo, o INSS tem que fazer o pagamento para mim, um trabalho, vai, volta, quando acaba, enfim. Ao invés do INSS ter esse trabalho, ele joga essa responsabilidade para a empresa e fala assim: empresa, se tiver alguma grávida aí que sair de licença maternidade e for sua empregada, você paga para essa pessoa o salário maternidade que é devido. No final do mês, você me informa que pagou. E aí, como você também me deve dinheiro, lembra dos 20% sobre a folha de pagamento? Como você também me deve dinheiro, você desconta o que você pagou de salário maternidade. E assim as empresas fazem uma compensação. Pega tudo que deve para o INSS, pega tudo que pagou de salário maternidade para suas empregadas, desconta o salário maternidade do que deve e paga o que sobrou para o INSS. Só que quando a faculdade paga o meu salário maternidade, eu disse para vocês, é como se eu tivesse ativa na folha da faculdade. A faculdade vai depositar como se fosse salário, a faculdade coloca isso na folha de pagamento, porque tem que dizer o que está sendo pago, a faculdade emite olerite. Então, até muito pouco tempo atrás, o INSS falava que esse valor, que era pago para mim, por exemplo, durante a minha licença maternidade, constava na folha de pagamento e, por isso, é base de cálculo de contribuição previdenciária. O valor do salário maternidade ficava misturado no valor de um bando de salários e remunerações
E no final das contas, a gente tinha isso tudo somado como se fosse a mesma coisa e a empresa pagava 20% do total que incluía salários normais e salário maternidade. Aí uma tese jurídica começou a ganhar força nos tribunais, falando assim, olha, não, a empresa está pagando, a empresa emite holerite, a empresa faz o controle, mas o dinheiro que a empresa está pagando para essa pessoa que sai de licença maternidade é benefício previdenciário, não é salário, não é remuneração. O INSS é que tinha que pagar, é como se fosse uma aposentadoria, a empresa só está ajudando. Tem que excluir da base de cálculo. Essa questão rodou por muito tempo nos tribunais, muitas decisões favoráveis, até que agora, recentemente, há meses, poucos meses atrás, o STF decidiu definitivamente a questão e consolidou que salário maternidade fica fora da base de cálculo da contribuição previdenciária. Então, se a empresa pagou R$100 mil de salário e R$20 mil de salário maternidade, eu não somo mais. Antigamente eu somava 120 mil e aplicava 20% de alíquota em cima. Agora eu vou pegar esses R$20 mil de salário maternidade, tiro da folha, apresento a folha só com os R$100 mil de remuneração mesmo, de salário mesmo, e aplico 20% em cima dessa base de cálculo. Isso é uma novidade muito fresca. Um monte de gente ainda não entendeu bem do que se trata. Eu, como sou advogada e trabalho nessa área previdenciária, recebi um monte de ligação de empresas e também de mulheres dizendo, olha, eu vi que o STF decidiu alguma coisa de salário maternidade, o que é isso? Serve para mim? Não serve? Agora você já sabe. Como é recente, olho aberto. As provas objetivas adoram colocar coisas novas. Então, muita atenção com questões desse tipo em provas de suficiência, provas de concurso, ENADES e atenção também para as outras teses que existem, que tentam diminuir a base de cálculo, como essa, que excluiu o salário maternidade. É com base nessas ideias, nessas teses, nessa retirada de valores da base de cálculo, que as empresas podem conseguir bons resultados financeiros, bons descontos. Se você precisar saber mais sobre isso, ou achar que na sua empresa, na empresa para a qual você trabalha, na empresa para a qual você presta assessoria, isso pode ser um diferencial, pesquisa sobre desoneração da folha de pagamento. Existem várias teses de desoneração, algumas com uma aceitação maior dos tribunais, outras ainda não tão aceitas ou não tão divulgadas. Eu quero deixar um tempo e pretendo reservar um espaço para a gente falar sobre desoneração da folha de pagamento e gravar um vídeo só para isso. Mas se a sua curiosidade for grande, mete bronca e dá uma olhada nesse tema que é super importante. Agora eu te convido para a gente assistir um outro vídeo em que eu vou explicar como é que essa cobrança é feita. E eu vou falar de algumas outras contribuições com outras alíquotas que também incidem sobre o total da folha de pagamento. Vem comigo para a gente brincar um pouquinho de cálculo. Eu te espero nos próximos vídeos. Um beijo e tchau!